bênção que Deus deu para o homem, amém? Deus criou o homem à imagem e semelhança, e abençoou o homem, fez o homem à imagem e sua semelhança. No versículo que a gente vai ler, no versículo 28, a gente vai compreender a bênção que Deus deu para a família, amém? Glória a Deus. Fala assim, a bênção sobre a família. Gênesis 1, 28. Então nos versículos 26 e 27 a gente compreende que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e sua semelhança. E no 28 é o que a gente vai ler, a gente vai compreender que Deus abençoou a família. Verso 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E disse-lhe Deus, no 29, eis que lhes dou todas as plantas que nascem da terra, que produzam sementes, todas as árvores que dão frutos com semente, e elas servirão de alimento para vocês. Então, ó, Deus ele cria o ser humano, e ele dá essa bênção para o ser humano. Ó. Verso 28, o comecinho, ele diz, ó, Deus os abençoou, e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Então, a bênção inicial lá do jardim era a fertilidade, a capacidade de multiplicação. E no versículo 29 é a capacidade de provisão. Então Deus deu para eles a possibilidade de se multiplicar como ser humano, e o próprio Deus garantiu para eles o mantimento. Por isso que ele diz no 29, ó, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem da terra, as sementes que nascem as sementes, produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos como sementes. Então Deus ele criou o homem, criou a mulher, deu a capacidade de eles se multiplicarem, e deu à terra as sementes, deu o fruto da terra para que eles pudessem continuar existindo, amém? Continuar vivendo, para que eles tivessem, não vou falar sobreviver, porque eles estavam ali no jardim. Então no jardim eles não comiam para ficar vivo, o que mantinham eles vivos era a presença de Deus, amém? E o que a gente está lendo aqui é antes do pecado. Então o desejo inicial de Deus foi que o homem se multiplicasse, quer dizer, que houvesse a existência da família. Deus poderia ter criado tudo de uma vez só, sim ou não? Um exemplo, como vocês já viram uma fábrica da Coca-Cola, alguma fábrica, já viram a fábrica? Que tem aquela máquina que vai produzindo tudo em série, sim ou não? Já viram isso? Ou fábrica de chocolate, que tem aquele molde, aquela forma e que vai tudo produzindo. Deus poderia ter feito tudo assim. Um exemplo, que haja 1.000 pessoas, e 1.000 pessoas passassem a existir de uma hora para a noite. Só que Deus não escolhe fazer assim. Deus escolhe criar, constituir a família. Amém? Deus cria o homem, cria a mulher, e dá ao homem e à mulher esse privilégio, essa bênção de se multiplicar. Amém? Por isso que Deus criou a família. Fala assim, Deus, quem criou a família? Em Efésios, a gente não vai falar tanto sobre isso, por isso eu vou falar isso aqui no começo. Em Efésios, no capítulo 3, a Bíblia fala sobre a família de Deus nos céus e na terra. Qual foi a primeira família existente? Primeira família existente, vocês sabem, sim ou não? Primeira família existente é Adão e Eva, sim ou não? Mas antes de Adão e Eva? Antes de Adão e Eva, qual foi a primeira família existente? A Joyce já... Fala assim, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito. Compreende? Deus poderia fazer tudo de uma vez só, mas Ele decidiu fazer em família, em conjunto. Sem contar os outros seres que Deus criou, que a gente não conhece ainda, amém? Tem os anjos, tem os seres celestiais que estão junto de Deus, que também compõem a família. Por isso que quando Paulo vai falar em Efésios, ele fala a família dos céus e da terra, amém? A gente pensa que a família de Deus é só os seres humanos que Ele criou. Na verdade, Deus convida o ser humano a participar da família celestial dele. Amém? Glória a Deus. Eita glória, já fui entregando tudo para vocês. Vamos lá. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Gênesis 12, 2. Gênesis 12, 2. Gênesis 12, 2. O que a gente vai ler aqui é um eco da bênção de Deus no jardim. Amém? Um eco. Quer dizer, a continuação da bênção de Deus, que Deus deu lá no jardim. A gente vai ler só o comecinho, o título é o chamado de Abraão. Quando Deus fala para Abraão sair da terra dele, lembra dessa passagem? Versículo 2, ó. E aqui Deus falando para Abraão, ó. Farei de ti um grande povo, e abençoarei, e tornar-te-ei famoso o teu nome, eu engrandecerei o teu nome. E você será uma bênção. Coloca a tradução ACF para nós, o ACF, Thaís. Deus diz assim para Abraão, ó. Abraão, se tu uma bênção. Então Deus não falou assim, Abraão, eu vou te dar uma bênção. Presta atenção no que está escrito, ó. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu, e serás tu uma bênção. Então Deus fala que por meio dele, através dele, as famílias da terra serão
abençoadas. Amém? Vamos pro próximo verso, Thaís. O versículo 3. Ó. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, presta atenção, ó, agora entra a gente. Até aquele primeiro momento Deus estava falando de Abraão, de nós também, né? Que a gente acaba sendo descendente de Abraão. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, através daquilo que Deus deu para Abraão e daquilo que Deus fez em Abraão, todas as famílias da terra, incluindo a minha e a sua, serão beneficiadas. Ou foram, ou estão sendo beneficiadas. Amém? Então, ó, nessa primeira parte, a gente está compreendendo na palavra que o desejo da família é algo que está no coração de Deus. Amém? Compreender isso? A família é uma instituição que foi o próprio Deus que instituiu. Glória a Deus. Por isso que uma das coisas que o diabo odeia e que ele tem um desejo grande de destruir é a família. 3 coisas que o diabo deseja muito destruir, né? Eu diria 4, mas vou colocar só 3 por enquanto. Primeira coisa é o homem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Segundamente é a família, né? A família foi algo que o próprio Deus criou. E terceiro, a igreja. Amém? Que a igreja é a junção de todas as famílias que Deus criou para participar da família de Deus. Glória a Deus. Então a família, fala assim, a família é um pensamento, é uma ideia que nasce no coração de Deus. Glória a Deus. Hoje a gente vai falar um pouquinho, não, eu diria que completamente sobre a família. Glória a Deus. Amém? Então segura os cintos aí. Vai lá em 1 Timóteo 5, 8. Já vamos começar chacoalhando vocês a cadeira, amém? 1 Timóteo 5, 8. Então Deus já prometeu uma bênção para a família. Deus já prometeu que através de Abraão todos seriam abençoados. Fala assim, Igor, mas eu não sou da descendência de Abraão. Mas a Bíblia diz em Gálatas, no capítulo 3, que todos nós que cremos em Jesus, a gente se torna herdeiro da bênção de Abraão. Amém? Então se você creu em Jesus, se você entregou sua vida para Jesus, significa que a sua família, que você está debaixo daquilo que Deus prometeu para Abraão. Glória a Deus. Então aquilo que Deus prometeu para Abraão, se você tem Jesus, se você tem o Espírito Santo, se você vive o Evangelho de Cristo, se você tem Cristo, isso também é sobre você. Glória a Deus. 1 Timóteo 5, 8. A gente vai chacoalhar um pouquinho, amém? Eita, 1 Timóteo 5, 8. 1 Timóteo 5, capítulo 8. Diz assim, ó. Se alguém não cuida de seus parentes ou dos seus familiares, especialmente dos de sua própria família, negou a sua fé e é pior do que os incrédulos, né? Ou pior do que os descrentes, pior do que os infiéis. Então, ó, se alguém não cuida da sua família, ele é pior do que um descrente. Jesus disse que o mandamento era amar o Senhor teu Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Muitas vezes o próximo que a gente quer amar é aquele que está lá no serviço, é aquele que está, um exemplo, sei lá, um amigo, uma pessoa que está longe, amém? Uma pessoa que está passando uma necessidade na rua, uma pessoa que está passando um estado de mendigância. Eu não estou falando que a gente não deva se envolver em projetos sociais, em coisas que cuidam dessas pessoas, amém? Não é isso, eu não estou falando que vocês não devam se envolver nisso. Mas o primeiro cuidado que Jesus disse para que você tenha é com a nossa família. Como é que você vai amar? Como é que você pensa assim? Se você não está amando aqueles que estão perto de você, cuidando daqueles que estão perto de você, o seu próximo, quem é o próximo? Literalmente, aquele que está próximo, sim ou não? Vou dar um exemplo. Muitas vezes você não está cuidando do próximo, que está próximo de você, mas quer fazer algo por alguém que está lá na China, sei lá, que está lá na África, que está lá do outro lado. Eu não estou falando que você não tem que fazer pelas outras pessoas, amém? Mas você tem que começar pelo seu próximo. E quem é o seu próximo? O seu filho, a sua esposa, a sua casa, amém? Para você que ainda não é pai, não é mãe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, esses são o seu próximo. Glória a Deus, amém? Então fala assim, a minha família, fala assim, Jesus me ensina a cuidar da minha família. Então a gente lê aqui, ó, vou ler o versículo de novo. 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida dos seus parentes, se alguém não cuida dos seus familiares, especialmente dos de sua própria família, negou a fé, ou negou a sua fé, e é pior do que um descrente. Então a pessoa está falando, eu sou de Deus, tal. Mas se ela não cuida da família, dos filhos, da esposa, do marido, ela só está dizendo coisas a respeito da fé, mas de fato ela não está vivenciando. Glória a Deus, amém? Isso não serve só para os pais, isso também serve para os jovens, para os filhos, amém? Ó, vamos ler aqui bem rapidinho, Marcos capítulo 10, versículo 6. Thaís, coloca para a gente, quero passar bem rapidinho aqui, ó. Pra vocês poderem entender
como é que se constitui uma família, amém? Para vocês entenderem. Porque muitas vezes você é jovem e você, mas como assim a família? Quero ajudar vocês a entender isso. O que é família? Segundo a palavra de Deus, ó. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Verso, pode ir, Thaís. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. E assim, eles já não são dois, mas são um. Vamos pro próximo, Thaís. Portanto, o que Deus uniu, ninguém se... Então pensa assim, enquanto você está vivendo na sua casa, debaixo da cobertura dos seus pais, quem é a sua família? Seu pai, sua mãe e seus irmãos. Esses são sua família. Então esses são aquelas pessoas que você tem que cuidar, sim ou não? Tem os seus avós, tem os seus tios, esses são sua família também, mas eles são os seus parentes, amém? Pensa assim, eles são o segundo nível de pessoa que vocês deveriam dar o cuidado. O primeiro nível de pessoas é o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos. Glória a Deus. Eu sei que tem pessoas que talvez não foi criado com o pai e com a mãe, amém? Tenho ciência disso. Então aquela pessoa que você foi criada, né? Geralmente tem pessoas que não têm o pai e a mãe, foi criada com a avó. Aquela pessoa que de fato criou você, amém? Você deve honra a ela, respeito a ela, amém? Só que eu quero que vocês entendam, quando vocês estão vivendo ali debaixo dessa família, debaixo da autoridade do seu pai, da sua mãe, você deve respeito, honra a ele e seus irmãos. Mas no instante que você tem uma esposa, que você se casa, você vai se tornar agora uma família, amém? Agora a sua família é você e sua esposa, amém? Tem pessoas que pensam a família só quando tem filho, não. Se tiver dois, já é uma por isso que a gente leu ali, ó. E unirá-se o homem à sua mulher, e os dois se tornarão só uma carne. Então, vocês são um, amém? E o que Deus uniu, não separe o homem, amém? Então a família na perspectiva de Deus, o olhar de Deus, é quando o homem e a mulher se unem, começa a ter um relacionamento, ainda que não tenha filhos propriamente dito, mas já é uma glória a Deus, amém? Vamos lá, Lucas capítulo 11, versículo 13, Lucas 11, 13. Ó, o que a gente leu aqui em 1 Timóteo 5,8, fala que eu e você tem o dever de cuidar da nossa família, sim ou não? Mas a gente tem que entender, você que é pai, você que é mãe, principalmente. Você que é pai, você que é mãe, você tem que entender que embora você seja pai e mãe, você também é filho, amém? Ó, Lucas 11, 13. Vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, tá vendo? Tá falando com os pais. Mas quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Então você que é pai, você que é mãe, você está nessa posição de ser pai e de ser mãe. Só que você tem que ter em mente que você também é filho. Filho de quem? Filho de Deus. Amém? Por que é importante você entender isso? Porque você vai compreender que a maneira que você vai aprender a lidar com seus filhos, a lidar com a sua família, do mesmo jeito que Deus lida com você. Compreende? Isso eu creio que tira um peso imenso das costas, sim ou não? Glória a Deus, compreende? Então, fala assim, antes Deus ser pai, eu também sou filho. Então, ainda que você talvez não se tornou, vá se tornar um pai, creio que todo mundo um dia, né, vai de alguma forma cuidar de alguém, se tornar um pai e a mãe, nesse sentido. Você também é filho. Uma coisa que você nunca vai deixar de ser, mesmo aqui na terra, até na eternidade, é ser filho. Amém? Vou contar uma notícia para vocês aqui, ó. Talvez para os que não são casados, ou para os que não namoram, talvez isso aqui vai ser desesperador que eu vou falar. Lá no céu não vai existir casamento, amém? Então a única chance de casar é aqui a única chance de você constituir uma família é aqui porque lá no céu a Bíblia fala que a gente vai ser como os anjos. Eles não se casam e não se dão em casamento, amém? Glória a Deus. Vai ser um novo céu, uma nova terra. Então, a maneira que Deus criou para que a família acontecesse aqui na terra foi dando poder para o homem e para a mulher se multiplicar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a família é o que Deus ama. Deus ama profundamente a família. Amém? Glória a Deus. Olha bem devagar. Ó, quero que vocês vão agora em Efésios capítulo 6, versículo 1. Efésios 6, 1. Ó, essa daqui vai para os jovens também, hein? Para os pais e para os jovens. Efésios 6:1. Igor, Deus ama a família. Como que tem que ser um ambiente lá em casa? Como que tem que ser, se Deus ama a família, como que tem que ser um ambiente familiar lá em casa? Efésios capítulo 6, versículo 1. Efésios 6:1. Como que tem que ser o ambiente da sua casa? Como que deve ser o seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, amém?
Lembrando agora que a gente vai falar do núcleo familiar, amém? Esposa, marido e filhos. Filhos, obedeçam aos seus. Filhos, obedeçam aos seus, pois isso é justo. Então aqui é para os filhos, para os jovens. Versículo 2. Honre o seu pai e sua. Este é o primeiro mandamento. Comprou? Qual que é a promessa do mandamento de você honrar o pai e a mãe? Qual que é? Versículo 3, ó. Para que tudo corra bem e tenhas uma vida longa na terra. Então a promessa de que você honrar o seu pai e sua mãe, você vai ter, tudo vai te correr bem na sua vida e você vai ter uma vida longa. Quem está dizendo isso é a palavra de Deus. Igor, o que é honra? O Rafa falou sobre isso também quando ele pregou e acho que vai ser simples de vocês compreender. Para não ir tão profundo, para vocês entenderem. Honra, sabe quando seu pai e sua mãe te pedem para você fazer algo que você não quer fazer, mas por honra você vai lá e... Vou dar um exemplo, seu pai fala, vai lá comprar pão de manhã, você acabou de acordar. Você quer ir lá comprar pão, sim ou não? Sim ou não? Fala a verdade. Mas você vai lá e faz. Amém? Glória a Deus. Então fala assim, honra. Fala assim, honrar é ainda, melhor dizendo, fala mesmo quando eu não quero fazer. Eu faço por honra. Amém? A Bíblia fala para você também honrar a Deus. Glória a Deus. Amém? Verso 4, ó. Agora é para os pais. Amém? Então os filhos devem honrar aos. Você que é pai também, você que é mãe e tem os seus pais vivos, vocês devem honrar eles. Amém? Glória a Deus. Verso 4. Pais, não irritem os seus, antes criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, pais, não provoquem ira no coração dos vossos filhos. Mas, sabe, aquele pai que ele não ensina o filho, ele cobra do filho coisas que ele não ensinou. Compreende? Então, antes de você cobrar algo, ensine ele. Amém? E ensine segundo os conselhos do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia fala que se você cria o seu caminho, se você cria o filho no caminho do Senhor, no caminho que ele deve andar, ele vai crescer e dificilmente ele vai se desviar. Glória a Deus. Amém? Quem é pai aqui? Levanta a mão. Pai. Cuida de uma família. Tem a responsabilidade de uma família sobre si. A palavra que o Espírito Santo trouxe no meu coração aqui, eu creio que vai ajudar vocês. Vocês que são mãe também. Amém? Glória a Deus. Eita Jesus. Vamos lá. Ó, dentro da família existe o papel do homem, o papel da mulher. Agora eu não vou colocar o papel do homem e o papel da mulher. Eu vou usar assim, ó. Existe o papel da mãe e o papel do pai. Vamos começar aqui pelo papel da mãe. Amém? Glória a Deus. Da mulher, da esposa. Amém? Vai lá em Provérbios capítulo 31. Provérbios 31. Provérbios 31, 10. Eu não vou ler tudo isso daqui, porque daria muito tempo. A gente vai ler só alguns versículos. Amém? Mas se você quiser meditar na sua casa, você que é mulher, nota esse versículo aí depois para você ler. Provérbios capítulo 31, versículo 10. Amém? Então, a gente vai começar aqui a falar você como mulher, você como esposa, ainda não como mãe, como esposa. Vamos ver o que a palavra de Deus e o que Deus diz, ó. Uma esposa exemplar, feliz é quem a encontra, é muito mais valiosa do que os rubis. Versículo 11. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Então, uma esposa, uma mulher que é exemplar, o seu marido tem plena confiança nela. Ele não tem aqueles pensamentos, minha esposa está me traindo, aquele tipo de coisa, não. Versículo 12. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, e todos os dias da sua vida. O que é isso? A esposa, ela tem aquele poder nas mãos de manter a harmonia dentro do lar. Vocês compreendem isso? A esposa, ela tem aquele poder na mão de manter a paz no ambiente. Glória a Deus. Vocês entendem? Versículo 13. Escolhe a lã e o linho com prazer, trabalha com as suas mãos. Versículo 14. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Verso 15. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Quer dizer, então, aquela esposa exemplar, segundo a palavra de Deus, é aquela que cuida da família. Você vê, ela se levanta cedo, prepara coisas para todo mundo comer. Tem aquela esposa também que, embora ela não seja a principal coluna de provisão da casa, quem toma conta das finanças, mas de alguma forma também ela ajuda com algum recurso que pode. Amém?
Mas o alvo principal dela é cuidar da família, da casa, é manter o lar organizado, fluindo. Amém? Então vai aqui uma pérolazinha para o coração das esposas. Você que é mulher, você que é esposa, você tem o poder no seu coração de fazer com que o ambiente da sua casa sempre permaneça em paz. Vou dar um exemplo. Sabe quando você chega naquela casa da avó, sim ou não? Casa de vó, você chega lá e a avó já fala para você, senta aqui, vamos comer. Sabe aquele amor, sim ou não? E geralmente casa de vó é simples, né? Sim ou não? Geralmente é no interior, aquela panela de barro, é tudo simples. Mas quando você chega lá, a vontade que dá é de não ir embora. Por quê? Por causa do ambiente que foi gerado lá. Vocês estão entendendo? Então, esse poder de gerar um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, um ambiente de amor, amém? Dentro do lar, para os filhos, para o esposo, está nas mãos da isso? Vou dar um exemplo, seu marido trabalhou o dia inteiro, está cansado, exausto, talvez venha estressado do serviço. Quando ele entra em casa, devido à mulher cultivar aquele ambiente de paz, todo aquele peso, aquilo fica para trás, amém? Quando ele entra no lar, aquela paz vem, amém? Vou dar uma palavra para as esposas. Jesus falou uma vez assim na oração, Pai, que seja aqui na terra como é no... A esposa tem o poder de trazer aquele ambiente do céu para... Como que é o ambiente do céu? Toda hora briga, discussão, xingamento, é assim ou não? Como que é o ambiente do céu? Sempre paz, paciência, sim ou não? Compreensão, né? Às vezes o marido chegou e não falou nada, você não vai sair brigando, não. Você tem que compreender, porque no ambiente do céu o amor reina. Glória a Deus. Olha as esposas aí. Versículo 20. Verso 20. Ó. Acolhe os necessitados, estende as mãos aos pobres, quer dizer, ajuda aquele que é hospitaleira, amém? Alguém que é hospitaleira. Versículo 21. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles estão bem vestidos e agasalhados. Sabe, o agasalhado bem vestido aqui não é só a mãe que sai para comprar roupa para os filhos, mas é aquele agasalho que o amor dá, sabe? Sabe quando você é filho e você, se você fizer alguma coisa errada, você sabe que você pode contar com quem? Com a sua mãe, sim ou não? Por causa daquele agasalho do amor. Compreende? Então a mulher tem esse poder de fazer com que o amor permaneça, a paz permaneça dentro do lar. Ainda que tenha conflitos, ainda que tenha circunstâncias difíceis. Amém? Glória a Deus. Essa é a mulher sábia, amém? A mulher virtuosa. Versículo 22. Faz cobertas para a sua cama e vestes de linho fino e púrpura. Está falando dos cuidados da esposa, né? Arruma a casa, mantém as coisas limpas e tudo de maneira agradável, amém? Versículo 23. Olha isso, igreja. Seu marido é respeitado na porta da si por causa do tipo de esposa que ela é. O marido é respeitado. Olha isso, igreja. É profundo, sim ou não? O seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da terra. Então o seu marido chega entre as autoridades da terra, e por causa do tipo de esposa que você é exemplar, uma mulher virtuosa, o seu marido é honrado. Glória a Deus. Quando você já ouviu aquele ditado, por trás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher? Eu não diria por trás do grande homem, eu diria do lado. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Versículo 24, ó. Ela faz vestes de linhos e as vende, e fornece cintos aos comércios. Está vendo? A esposa ajuda no que pode ali dentro de casa. Verso 25. Reveste-se de força e dignidade. É sempre forte quando vem uma circunstância, quando vem um problema. E olha esse versículo. Em vez de ser aquela esposa que olha para o futuro, só vendo derrota. Sabe, você está passando por uma situação difícil aqui, não significa que vai ser sempre assim. Amém? Então, esse atributo da esposa aqui que a gente está lendo, é aquela mulher que está passando um momento difícil, mas ela olha para o futuro de maneira sorridente, ó. Versículo 25, reveste-se de força e dignidade, e sorri diante do futuro. Sorri mesmo passando momentos ruins, mesmo passando momentos bons. Amém? Quando ela olha para o futuro, ela tem esperança. Glória a Deus. Alguém sempre alegre. Olha o versículo 26. Oh, varoso Senhor. Olha esse versículo. Fala com sabedoria e ensina com amor. Quer dizer, fala com sabedoria. Muitas vezes a esposa está certa, ela quer falar algo e ela fala sem sabedoria. Ela já sai falando. Em vez das coisas acontecer tudo certo, fica pior.
Fala com sabedoria e com amor. Quer dizer, pensa bem antes no que vai falar. Pensa no efeito que as suas palavras vão ter. Estão compreendendo? Versículo 27. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Quer dizer, está sempre disposta a fazer o que tiver de fazer. Glória a Deus. Versículo 28. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo, verso 29, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Estão entendendo? Então a mulher que se reveste dessas virtudes, ela vai ser honrada dentro da sua casa, ela vai ser honrada dentro da sua família, e não só isso, no seu lar, na sua casa, tudo vai fluir bem. Você entende? O fluir da casa, o fluir da família, não é quando um está fazendo uma coisa, é quando cada um está fazendo a sua parte. Estão entendendo? Compreende? As coisas fluem quando cada um está fazendo a sua parte. Quando cada um entende a sua parte, as coisas funcionam, as coisas vão para frente. Amém? Glória a Deus. Agora, se ficar um cabo de guerra, um puxando para o lado, o outro puxando para o outro, tem condições de ir para frente? Estão entendendo? Por isso é importante você compreender o seu papel. Amém? Ó, quero que vocês guardem a parte do ensino da esposa. Versículo 30, a beleza é enganosa e a formosura é passageira, que é para as jovens aí, A beleza é enganosa e a sua formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Amém? Então a beleza da juventude vai passar. Mas a mulher que teme ao Senhor sempre será elogiada. Glória a Deus. Versículo 31. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Então todos reconhecem as virtudes daquela mulher que é virtuosa. Glória a Deus. Amém? Até agora nós falamos da esposa, da mulher. Agora nós vamos falar da mãe. Agora não você como mulher, como esposa, mas como mãe. Amém? Tem uma tarefa que as mães fazem que é excepcional. Amém? Excepcional. Eu particularmente fui muito beneficiado por minha mãe ter essa característica. Se eu hoje estou aqui pregando para vocês, é porque minha mãe foi esse tipo de mulher que eu vou ler para vocês. É uma coisa aparentemente muito simples, mas que tem um efeito grandioso na vida dos filhos. Amém? Geralmente a mãe vai ser aquela mulher que cuida do lar, sim ou não? E o marido vai estar trabalhando, sim ou não? Geralmente, nem sempre, mas geralmente. Geralmente a mulher em casa pode fazer alguma coisa ali, vender alguma coisa, mas geralmente a responsabilidade de trazer a provisão para casa é do homem. Amém? Isso é segundo a Bíblia, é do homem. A gente vai falar sobre isso também, mas primeiro a gente vai falar da mulher agora. E os filhos vão ficar sempre aos cuidados da mãe. Glória a Deus. Quero que vocês vão em Provérbios 1, 8. Aí no Provérbios capítulo 1, versículo 8. Provérbios 1, 8. Olha isso. Provérbios 1, 8. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai. A instrução de seu pai, o conselho de seu pai. Só que é o que ele diz sobre a mãe. E não despreze o ensino de sua mãe. Versículo 9. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Quer dizer, será algo realmente esplêndido em você. Quer dizer, o pai geralmente vai estar fora, trabalhando para trazer a provisão, mas a mãe vai estar dentro do lar junto com quem? Com os filhos. Vocês compreendem? A mãe vai ser aquela pessoa que vai estar sempre, que vai sempre passar a maior parte do tempo com os filhos. E aqui a mãe tem um poder que ela, se ela souber usar, se ela compreender como funciona, ela é capaz de instruir os filhos do caminho do Senhor. Minha mãe, no começo, bem no começo, só para você ver, meu pai ainda não tinha se entregado a Jesus, nem eu era mais jovem do que sou hoje. E as perguntas que eu tinha a respeito de Deus, as dúvidas que eu tinha, eu ia tudo na minha mãe. Só minha mãe ia para a igreja. E eu falava, mãe, mas por que isso? Mãe, mas por que aquilo? Por que Deus fez isso? E tudo ela me ensinava. Eu estou para te falar que coisas eu deixei de fazer errado na escola, na época da juventude, na época que eu estudava, tudo por causa dos... Veja bem, não é conselho de mãe, é ensinar. Conselho é uma coisa, ensinamento é... Minha mãe falava para mim, se você fizer isso, você vai agradar a Deus. Se você fizer isso, você vai desagradar a Deus. E quando você desagrada a Deus, você está agradando a quem? O diabo. Minha mãe não tinha filtro para falar para mim as coisas. Vocês entendem? Mãe, por que é importante você falar com seu filho de maneira aberta? Porque o mundo não vai ter filtro para falar sobre sexualidade, sobre o demônio, sobre o que quer que seja. Eles vão falar.
Por isso, nada dentro da sua casa pode ser um tabu. Tudo você tem que falar. Não é sair falando. Você viu que a gente leu lá que a mulher, ela fala com sabedoria e com amor. Você entende? Tinha vezes que eu errava, fazia algo errado, minha mãe falava, vem aqui. O que você fez aqui? Ela falava, mãe, eu fiz assim, assim. A minha mãe fazia uma pergunta que me quebrava. Ela só falava assim, ó. Tá certo isso? Sabe quando você só engole? Não, mãe, não tá. Estão entendendo? Eu vejo ela fazer as mesmas coisas com Samuel e com a Eloá. Tem um dia que a Eloá contou uma mentira lá, não lembro sobre o que foi. Minha mãe falou assim, você está mentindo, Eloá? Tá certo isso? Você vê, ela foi bem calma, com amor, com sabedoria. Ela não brigou, não. Ela só colocou a Eloá para pensar. Mas ela colocou a Eloá para pensar porque antes ela já tinha em si ensinado a Eloá sobre o que é certo, sobre o que é erro. Vocês estão entendendo? Mães, pais também, o pai já vai entender a parte dele. Mãe, você tem um poder sobre o seu filho de ensiná-lo, que as coisas que você falar para ele quando ele é pequeno, quando ele crescer, nunca vai sair de dentro dele. Sabe, não deixe a responsabilidade de educar os seus filhos no caminho do Senhor com o mundo e nem com a igreja. Amém? Igor, mas não tem a escolinha das crianças? Igreja, a escolinha das crianças existe, ela educa, ela ajuda os filhos. Mas o maior exemplo que seus filhos vão ter não é na igreja, é dentro de casa. Vocês entendem? A Eloá, meu Deus, a Eloá todo dia ela deita no meu quarto, né? Ela entra no meu quarto, Igor, eu quero dormir com você. Aí, conta uma história da Bíblia. Eu vou lá, tenho que contar a história da Bíblia para ela. Você entende? Acho que ela já sabe a Bíblia inteirinha, as histórias. Por quê? Porque todo dia o coração, a mente dela vai sendo alimentada pela palavra de. Você pode olhar e falar, mas é só uma historinha da Bíblia. A Bíblia não é só historinha, a Bíblia é a palavra de. Quando ela crescer, aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela ouviu, que está dentro dela guardado, nunca vai sair. Vocês estão entendendo? Vocês compreendem? Vocês acham que é mais difícil ou mais fácil do diabo influenciar uma criança? A perdição que está nesse mundo hoje. Se ela tiver ou não tiver a palavra de Deus. Vou reformular a pergunta. O que é mais fácil? Uma criança ser levada que tem ou não tem a palavra de Deus? Qual que permanece sem ser levada por esse mundo? É a que tem a palavra de? A que tem a palavra de Deus já sabe a verdade. Era que nem eu, quando era mais jovem, estava no meio dos meus amigos, via eles fazendo tudo aquilo ali, mas dentro de mim eu já sabia a verdade, porque minha mãe já tinha me ensinado. Sabe, não é pegar o seu filho e ensinar. Tem pessoa que quer ensinar, ensina qualquer coisa, não. Ensine a palavra de mãe, ensine a palavra de. Igor, meus filhos já são tudo velhos, já são criados, só tem meus netos. Ensine seus netos. Eu tomo conta dos meus netos para minha. Ensine. Estão entendendo? Vocês, mulher, mães, têm esse poder. Ah, varó, aí você ora. Aí você ora, varó. Ó, porque eu não queria deixar você ensinar a palavra de Deus. Não, mas a senhora tem que perdoar. Ó, por que é importante? Ó? O que a senhora tem que fazer? Antes da senhora ensinar, a senhora também tem que vivenciar. Ah, mas a senhora está tentando ensinar ele. E nós vamos chegar nessa parte. Ó, tem pais e mães que ainda não se entregou para Jesus. E talvez você não vai ter total autoridade, que nem o caso que a irmã está falando. Aí, ó, ela é vó, queria cuidar dos netos, mas não pode, porque a autoridade está no pai e na. Aí a senhora tem que ter sabedoria. A senhora não pode ir de frente. A oportunidade que a senhora tiver de ter com essas crianças, a senhora ensina a palavra de Deus. A senhora tem que ter sabedoria. Porque se a senhora for de frente, em vez de ser bom, vai ter mais desavença, mais ofensa e mais confusão. Estão entendendo? Aí, ó. Nós vamos chegar nessa parte aí. Amém? Então fala assim, mães, vocês têm um poder na mão de vocês. Vocês têm um poder. Pensa assim, o destino da vida do filho de vocês está no lábio de vocês. Se você é aquela mãe que só pragueja o seu filho, você é um vagabundo, você é um inútil, talvez ele esteja com dificuldade nas coisas e você já vai praguejando. E ele vai receber tudo aquilo no coração. Estão entendendo? Compreenderam? Amém? Vou ler o versículo para ficar guardado no coração de vocês de novo. Ó. Provérbios 1:8. Vamos ler aí. Ó. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua. A mãe vai ensinar o quê? A palavra de
Tem como a mãe ensinar a palavra de Deus se ela não conhece? Sim ou não? Tá vendo a responsabilidade de você, pai e mãe, meditar na palavra de? Se você tiver uma vida com Deus, o que você for ensinar para eles vai ser mais fácil, porque você já tem uma vida com Deus. Amém? Viu como é mais simples? Igreja, a vida com Deus, ela beneficia todos os aspectos da sua vida. Amém? Então fala assim, mãe, ensine os seus filhos. Não deixe o mundo, não deixe a rua, não deixe os amigos ensinar. Está nas suas mãos. Estou falando tanto para as que já são mães, tanto para que querem ser mães, né? Glória a Deus. Amém? Agora vamos lá para os pais, para os homens. Vamos lá em Provérbios 20, versículo 7. Provérbios 20, versículo 7. Aí vamos chegar naquela parte, irmã. Provérbios 20, versículo 7. Agora os homens. Provérbios 27. Fala assim, o homem, ele ensina. Como que o homem ensina? Falando? O homem é diferente. O homem, ele ensina através do exemplo. O homem não é falando, muitas vezes, que você vai ensinar. A maior parte do tempo, a criança vai estar com a mãe. Você não vai estar em casa a maior parte do tempo com a sua família. Mas as pessoas, vamos dizer assim, a sua família, o que eles vão olhar para você, os seus filhos, a sua esposa, eles vão olhar para você o seu exemplo. Que vai falar muito mais forte do que suas pá. Glória a Deus. Provérbios capítulo 20, versículo 7. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Peraí, o homem justo leva uma vida íntegra. Faz tudo o que é correto, faz tudo o que é direito. E quem é abençoado com a vida íntegra do homem justo? Os seus filhos. Então a sua vida de integridade, ela não beneficia e abençoa só você. Ela abençoa os seus filhos. Estão entendendo? Esse versículo fala para mim e para você que o homem, ele não ensina falando. O homem, ele ensina através do exemplo. Amém? Imagine o seu filho e a sua filha te ver orando. Seu filho e a sua filha te ver pegando a Bíblia e lendo. O seu filho e a sua filha te ver vindo para a igreja, adorando a Deus. Estão entendendo? Isso aí? Vocês que são mais velhos aqui, quando de vocês tem um bom exemplo do pai de vocês? Levanta a mão. Um bom exemplo. Poxa, nessa parte aqui tive um bom exemplo do meu pai. Sim ou não? Talvez muitas coisas que ele falou você não guardou, mas atitudes que ele teve, coisas que ele fez, você guarda até hoje. É a mesma coisa. Ó, a mulher foi dado o poder de edificar o lar. Por isso que a mulher sábia edifica e a tola destrói. A mulher sábia foi dar o poder de construir o lar. Lembra que eu falei para vocês? Trazer um ambiente de amor, um ambiente de alegria, um ambiente de paz, ainda que esteja passando por um momento difícil. E na boca do homem está o poder de governo. Por que o homem tem que ser mais cauteloso nas suas palavras? Porque sobre o homem está a autoridade. Amém? Sobre o homem está o peso. A palavra do homem na família, ela vai ter mais peso do que a de todos. Então ele tem que ter mais sabedoria no falar. Ele tem que ser mais vigilante no falar. Compreenderam? Vocês entendem? Porque a palavra dele pesa mais. Pesa mais na onde? Nos corações, no coração da esposa e no coração dos filhos. Estão entendendo? Amém? Vamos ler o versículo 7 aí, para ficar gravado no coração de vocês, ó. O homem justo leva uma vida. O que é uma vida íntegra? É uma vida longe dos erros. É uma vida longe daquilo que fere os princípios da palavra de Deus. Como são felizes os seus filhos. Então, o fato do homem levar uma vida íntegra, de um homem ser justo, de um homem ser correto, de um homem ser honesto, não vai ser benefício só para ele, vai ser benefício para os filhos e para a família. Glória a Deus. Ou assim, integridade. Glória a Deus. Thaís, coloca para a gente 1 Coríntios 16, 13. 1 Coríntios 16, 13. 1 Coríntios 16, 13. Ó, eu quero ler com vocês. Ó. Estejam vigilantes. Está falando dos homens aqui. Ó. Estejam vigilantes. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem. E sejam fortes. Primeira parte. Ó, tem 3 coisas que ele fala. Sejam vigilantes. Mantenham-se firmes na fé. E tenham e sejam fortes. Na verdade 3 não, 4. Estão entendendo?
Por que você deve ser vigilante? Já falei isso para vocês. Porque a palavra de vocês tem mais peso. Sim ou não? Quando vocês, quando era jovem, e o pai de vocês falou alguma coisa que ficou marcado para sempre no coração de vocês. Tem essa experiência, sim ou não? Talvez uma palavra não tão boa. Ou sim ou não? Ou seu pai foi corrigir você de um jeito que não foi tão bom. Aquilo fica marcado, sim ou não? Do mesmo jeito, tudo que você fizer com seus filhos vai ficar seja pro bem ou pro mal. Amém? Então você tem que ser vigilante. Manter-se firme na fé. O que é manter-se firme na fé? O seu filho, ele não vai vir para a igreja só porque você está chamando ele. Ele vai olhar para você e vai ver que você é um homem e uma mulher de fé. Um homem e uma mulher de Deus. Vocês estão entendendo? Então, pai, agora você que é pai e você que é homem, o quanto você investe na sua vida com Deus, na sua vida no Espírito, na sua vida de oração, na sua vida de leitura na palavra, isso não vai fazer bem só para você, vai fazer bem para os seus filhos. Porque eles vão ver que você é um homem de fé. Estão entendendo? Sabe quando você está passando por um momento difícil, está passando por algo que humanamente possível, é impossível resolver. Só que você é homem de casa, é um homem de fé. Seus filhos vão olhar e falar: pai, isso aqui é impossível. O que vai sair de você naquele instante? Falar: não, filho, para Deus tudo é por. Eles vão ver a fé. Então eles vão ser inspirados. Amém? Igor, como que eu posso ser um exemplo na fé dentro de casa? Quando você não busca ser um exemplo, mas quando você busca a ter uma comunhão verdadeira com Deus. Quando você busca crescer e amadurecer espiritual, automaticamente você vai se tornar um exemplo. Vocês entendem? Então um exemplo, você não se torna um exemplo tentando parecer para as pessoas, mas praticando a realidade. Você não deve tentar se tornar um exemplo, não. Você deve ser uma pessoa que de fato busca a Deus, ora a Deus, tem comunhão com Deus, ouve a palavra, e automaticamente você vai se tornar um exemplo, uma referência. Por que isso aqui é tão importante para vocês? Eu sei que talvez a maioria de vocês que estão me ouvindo aqui hoje são mais velhos, amém? Porque os jovens hoje, se tem uma coisa que eles têm, é a carência de boas referências. Se não tem uma boa referência dentro do lar, dentro de casa, eles vão procurar na onde? No mundo, sim ou não? Eles vão procurar na onde? Fora de casa. E muitas vezes o que eles vão encontrar lá fora, muitas vezes, a maioria das vezes, não é o que agrada a Deus, não tem nada a ver com o que aprendeu com o pai e com a mãe. Estão entendendo? Você entende que a sua vinda na igreja, seu momento de oração, seu momento de conhecer a Deus, ele não é só um benefício para você, mas para a sua família. E principalmente você que é pai, porque você é o sacerdote do seu lar. Você é o que dita o que acontece e o que não acontece espiritualmente. Vocês estão entendendo? Compreende? Por isso é importante você ter uma vida com Deus. Se você tem uma vida verdadeira com Deus, pode ficar tranquilo, que você vai se tornar, consequentemente, sendo um exemplo para os seus filhos. E para sua esposa também. Sua esposa vai olhar para você, vai ver você como um homem de Deus. E você vai olhar para ela e ver ela como uma mulher de... Estão entendendo, igreja? Quero que vocês imaginem a presença de quem vai reinar num lar desse. A paz de quem vai estar lá? A graça de quem vai estar lá? A graça de Deus. Outra coisa que o homem tem aqui, ó, tem que ter coragem. O homem tem que ser coragem. Igreja, a coragem não é algo que você sai fazendo. Amém? A coragem é quando você age segundo a palavra de Deus. A coragem é quando você tem uma circunstância difícil e você não vai na força do seu braço. Você mostra para eles que você confia em, por isso você dá um passo de ousadia. Você entende? Vocês compreendem isso? Vocês entendem isso, igreja? Essa coragem vem não é uma coragem humana, tem a coragem humana, mas é a coragem que vem de Deus. É a ousadia de agir sobre a palavra de Deus. Vocês entendem? Glória a Deus. Acho que o homem é o que passa um pouquinho de pressão. Então vou ler para vocês para ficar gravada. Sejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Diferente da mulher, o homem, ele tem, isso foi o próprio Deus que deu, o homem ele tem uma capacidade dada por Deus de resistir mais pancada. Amém? Glória a Deus. A mulher, você vê que isso não é ruim, amém? É que a mulher é mais sensível, mas o homem, ele consegue apanhar mais, sim ou não? O couro é mais grosso. Ele tem uma capacidade dada por Deus de resistir mais às situações. Igreja, o homem, é quando a família está passando alguma escassez ou uma necessidade, a gente já vai falar sobre essa parte aqui, creio que vai abençoar vocês, vai abrir o entendimento de vocês.
Ele é o que fica sem comer para todo mundo comer. Vocês entendem? Ele é aquele que vai na frente, ele é aquele que morre primeiro. Esse é o exemplo de coragem, sim ou não? Jesus fez o quê na cruz? Ele deu o exemplo. Vocês entendem? Vocês compreendem, igreja? Eu sei que talvez vocês sejam mais de idade, mas tem uns jovens também que estão ouvindo aqui. Sim ou não? Vocês estão entendendo? Então esse tipo de pensamento que você tem que ter, ó. Tem um ditado que diz, né, que ter filho é muito simples, sim ou não? Mas tem que ser homem para poder cuidar. Vocês estão entendendo, igreja? Compreende? Amém? Sobre o homem recai um peso que talvez a mulher não vá sentir tanto. Sobre o homem recai o peso da responsabilidade de trazer a provisão. Vamos lá, Provérbios 14, 26. A gente já vai falar sobre isso aí, ó. Provérbios 14, 26. Provérbios 14, 26. A gente vai falar sobre a provisão, vocês vão ver que vai ficar bem claro para vocês. Ó, antes da gente falar sobre provisão, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. Provérbios 14, 26 diz assim, ó: aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura e o refúgio para os seus filhos. Então aquele homem e aquela mulher que teme ao Senhor, os filhos deles vão aprender a viver de uma maneira que também teme ao Senhor. Quer dizer, um exemplo, se o seu filho, a sua filha, a sua esposa te vê deixando de fazer algo por causa do temor a Deus, a fé deles vai ser edificada. Vou dar um exemplo, eu não vou fazer isso aqui porque eu sei que isso aqui não está de acordo com a vontade de Deus. O que você está fazendo com a sua atitude, homem? Você está inspirando a fé da sua família. Você está inspirando a fé dos seus filhos. Meu pai, ele deixou de fazer isso, isso e isso por temor a Deus. Vocês estão entendendo? Fala assim, o temor a Deus, ele é o princípio da sabedoria. O versículo que a gente leu, ó: aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura e é refúgio para os seus filhos. Então aquele homem, pai do lar, que teme a Deus, os seus filhos vão crescer também no temor do Senhor. Então eles vão crescer. Por que é importante, igreja, vocês ter isso em mente e no coração de vocês? Porque esse mundo não tem nada para oferecer para os seus filhos. E uma das coisas que os jovens, os mais jovens, vou falar agora dos mais jovens da minha idade, são desencorajados nesses dias, é de ter família. Sabe por quê? Porque ele pensa, como é que eu vou ter um filho, como é que eu vou ter uma família nesse mundo? Como é que eu vou criar uns filhos? Ou como é que eu vou trazer provisão para casa? Isso são tudo coisas que o espírito desse mundo coloca na cabeça e nos corações. Talvez vocês que são mais velhos já compreendam mais isso. Mas vocês entendem? Mesmo assim, é importante você crescer no temor do Senhor e criar os seus filhos no temor do Senhor. Porque isso vai ficar dentro do coração deles. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um dia, assim como os pais de vocês morreram, né? Um dia vocês não vão estar perto dos filhos de vocês. Vocês entendem? Vocês não vão estar lá como pai, como mãe, para cuidar deles. E aí o que vai contar? Tudo aquilo que eles viu você vivendo e tudo aquilo que você ensinou para eles, como exemplo. É isso que vai fazer com que eles aprendam a lidar com as coisas lá fora, até que eles conheçam Jesus. Estão compreendendo? Por isso é extremamente importante você ter uma vida com Deus. Se você tiver uma vida com Deus, você não vai edificar só a si mesmo, mas você vai edificar a sua casa, a sua família, os seus filhos. Vou falar algo aqui que é bem profundo, talvez espiritualmente, não sei se vocês vão conseguir compreender. Mas na casa, no lar, na família, que tem um pai que teme a Deus, é muito difícil, é quase impossível dos demônios ter liberdade lá dentro. Você pode ver, ó, a primeira pessoa que os demônios pegam para destruir a família é quem? É o pai, sim ou não? Ele vicia na droga, ele vicia na bebida, ou ele coloca mulheres para o pai sair. O primeiro alvo é destruir o pai. Que quebrou o pai, ele quebrou a figura paterna. Os filhos crescem sem ter um exemplo, sem ter uma referência. Vocês estão entendendo? Aí entra para o mundo das drogas, entra para o mundo do tráfico, vira bandido e assim vai. Por quê? Porque não tem um exemplo de homem dentro de casa. Um exemplo, sabe, o exemplo. Por isso que o homem, a característica dele mais inspiradora, o que mais ensina os filhos, não vai ser o que ele fala, mas vai ser o seu exemplo. Um homem que teme ao Senhor, ele vai se entregar ao adultério, sim ou não? Agora eu vou fazer uma pergunta, ele vai ser tentado, sim ou não? Ele vai ser tentado, sim ou não? Mas ele não vai ceder porque ele teme ao Senhor. Sabe, é quando o filho olha para o pai e fala, meu pai foi o homem de uma esposa só.
Ele amou minha mãe e foi fiel à minha mãe. Ele honrou a minha mãe em todos os caminhos. É assim que eu quero ser. Estão entendendo? Isso tem mais valor do que 1000 discursos. Meu pai foi um homem honesto, meu pai foi um homem íntegro. Meu pai para mim é um espelho. Estão entendendo? É através de vocês que os seus filhos vão conhecer a Deus. Estão entendendo? Igor, mas eu já destruí tudo, eu já baguncei tudo, tudo que você está falando, já fiz tudo ao contrário. Calma que tem solução. Amém? Glória a Deus. Estão entendendo? Mas vocês compreendem? Vocês entendem? Por isso que é de extrema importância o homem ter essa comunhão profunda com Deus, ter uma intimidade com Deus. Porque ele é referência. Ele é aquele que não permite que as coisas malignas entrem dentro do seu lar. Estão entendendo? Glória a Deus. Vou ler o 26 de novo, para ficar gravado no coração de vocês, homens aí, ó. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura e refúgio para os seus filhos. Versículo 27. O temor do Senhor é a fonte da vida e afasta das armadilhas da morte. Então, se o seu filho é criado debaixo do temor do Senhor, ele vai deixar de fazer um monte de coisa, porque ele sabe que é errado diante do Senhor. Glória a Deus. Agora eu vou falar algo aqui, a gente vai ler sobre provisão, que eu acho que é uma das coisas que mais pesa nas famílias. Que isso que a gente vai ler junto aqui tem que estar tanto no coração do homem quanto no coração da mulher. Se isso estiver só no coração do homem ou só no coração da mulher, que a gente vai ler, vai ser como um cabo de guerra. Um vai puxar para o lado e o outro vai puxar para o outro. Amém? Então o que a gente vai ler aqui tem que ser uma convicção no coração dos dois. No coração do pai e no coração da mãe. Amém? Se isso for uma convicção no coração do pai e no coração da mãe, automaticamente também vai se tornar uma convicção no coração dos filhos, porque os filhos vão usufruir da experiência disso. Amém? Como assim? Eu não entendi. Vou dar um exemplo. Uma das coisas que meu pai tem muita convicção é sobre cura. Amém? Cura divina. Orar por cura. Meu pai tem muita convicção sobre isso. Eu já tive diversas experiências onde eu vi meu pai orando por pessoas e as pessoas sendo curadas. Estão entendendo? Quando eu olho para o meu pai, eu vejo a convicção que tem no coração dele. E por ver aquilo, passa também a se tornar minha convicção. Não. Você está doente? Não. Eu vi quantas pessoas eu não vi meu pai orar e curar. O mesmo Deus, é o mesmo Jesus. Ele vai fazer tanto. Está vendo? A fé fica mais fácil. Estão compreendendo? Então, está vendo? O seu crescimento de fé, ele não só impacta você, mas os seus filhos, a sua família. Glória a Deus. Fala assim, a convicção tem que estar no coração dos dois. Salmos 127. Salmos 127. Salmos 127. Olha isso, igreja. Esse salmo aqui agora, vocês vão... Não sei vocês, mas quando eu li isso aqui, eu faltei pular da cadeira. Amém? Ó, Salmo 127, versículo 1. Ó. Se não for o Senhor o construtor da casa, lembra que a gente está falando sobre família, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor quem vigia a cidade, será inútil o sentinela monta guarda. Então, se você está fazendo um monte de coisa na sua casa, na sua família, mas se não é o Senhor ali por trás edificando e construindo, o que você está fazendo é inútil. É porque é a força do seu braço. Verso 2 agora, presta atenção nesse versículo. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Thaís, coloca esse versículo na versão ACF. Olha essa versão, igreja. Esse versículo 2, ó. Presta atenção, igreja. Muitas vezes o pai, a mãe, que perde a vida por causa do trabalho, por causa do serviço. Eu sei que o pai e a mãe, eles têm, geralmente o pai tem a responsabilidade de trabalhar. Mas eu quero que vocês entendam isso. É inútil será vocês levantar de madrugada e repousar de tarde, comer o pão de dores, pois assim dá aos seus amados o sono. Então é inútil você levantar de madrugada e usar o esforço da sua carne, quer dizer, essa pessoa que se levanta de madrugada e usa o esforço da carne, é a pessoa que confia na sua força do seu braço para trazer provisão para casa. Compreende? É a pessoa que, se eu não for fazer, a coisa não acontece. Essa pessoa está confiando em si mesma. Coloca a versão NAA, Thaís. Nesse mesmo versículo. Olha essa versão, igreja. Versão NAA, Thaís, por favor.
Ó, será inútil levantar de madrugada, dormir de tarde, comer o pão que conseguimos com tanto esforço. Aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Então, aqueles que confiam no Senhor, o Senhor provê as coisas para ele enquanto eles descansam. Igor, significa que eu vou dormir, ser um preguiçoso e não trabalhar e as coisas vão acontecer? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a provisão, pai, homem, você que me escuta, a provisão do seu lar, quem traz não é você, é Deus. Vocês entendem? Deus é a fonte da provisão na sua casa. Deus é a fonte das finanças. O pai geralmente carrega aquele peso sobre ele, que ele tem que ser o provedor. Você não é o provedor. O provedor é Deus. É Deus que faz chegar as coisas até você. É Deus que faz as portas se abrir. É Deus que coloca você no lugar onde você tem que estar, para que as coisas fluam através de você. Vocês estão entendendo? Porque aos seus ele dá enquanto ele repousa. Então, quando o homem cresce na comunhão com o Senhor, ele entende que ele vai conseguir cuidar do lar, que ele vai conseguir cuidar da família dele, porque é o Senhor que é a provisão. O Senhor é a fonte da provisão. Só que isso precisa estar no coração do homem e da mulher. Se a mulher entendeu, meu marido está indo trabalhar, meu marido está se dedicando, mas quem vai fazer com que as coisas aconteçam é Deus. E se o homem que está indo trabalhar, está se dedicando, compreendeu, eu estou aqui dedicando, mas eu sei que não vai ser o meu esforço, vai ser Deus que vai fazer com que as coisas aconteçam. As coisas vão fluir. Vocês compreenderam? Então, o homem e a mulher, o casal, a família precisa ter isso no coração. Que a provisão deles, a Bíblia fala que eles se casaram, eles se tornam uma só carne. Então, algo que tem que estar no coração dos dois é que as finanças, quem provê é Deus. Você vai trabalhar, você vai fazer o que você tem que fazer, mas as coisas só vão acontecer porque por trás de tudo aquilo ali, quem está é Deus. Vocês entendem? Se vocês tiverem esse entendimento, vocês não vão temer. Sim ou não? Vocês não vão temer. Não sei se conta um testemunho aqui. Vou contar um testemunho aqui para vocês, amém? Mas fica guardado aqui, só entre nós, amém? Segredo. É um testemunho do meu pai. Vou contar o que meu pai já contou para vocês aqui. Uma vez Deus falou assim, até a Raquel ali também, ó, a Raquel e o Jean, eles também já viveram esse testemunho que eu vou falar, talvez. Vou falar do meu pai, porque meu pai já expôs para vocês. Deus falou assim uma vez para meu pai, através de uma pessoa para falar, ó, que ele queria que meu pai e minha mãe tivessem mais um filho. Já tinha eu e o Samuel, e Deus falou, Deus, um irmão, né, falou, ó, eu vejo você com mais uma menina. Falou para minha mãe. Minha mãe falou, Deus me livre. Meu pai falou, meu Deus, não está tendo condição nem de viver. Como é que não vai ter mais uma criança? Estão entendendo? Nessa época, meu pai estava crescendo ainda na fé, crescendo no entendimento, na experiência com Deus. Quando Deus falou aquilo, ele olhou para as condições e ficou desesperado. Como que eu vou ter um filho, meu Deus do céu? Como? Sim ou não? Porque você olha para o filho e você fala o quê? Meu Deus, despesa, gasto, finanças, sim ou não? Ele teve ou não teve o filho? Agora eu vou te fazer a pergunta, ele cuidou ou não cuidou? Igreja, os filhos que vocês têm não são de vocês. Os filhos são de Deus. Vou colocar aqui algo para vocês compreenderem. Tem aquela pessoa que ela tem relação antes da hora, antes do casamento, e caça com as suas próprias. Mas tem aquela pessoa que está em Cristo, que é casado, está tudo certinho entre Deus, e Deus fala, eu quero que você tenha um filho. Essa criança, ela vem não que a outra não venha de Deus também, porque a vida só pode existir se Deus quiser. Vocês entendem? Vocês compreendem? Compreendem? As coisas só podem vir a acontecer se Deus quiser. Mas vocês estão entendendo, igreja? A coisa só passa a existir porque Deus quer. E o mesmo Deus que quer é o mesmo que presta atenção, no mesmo versículo, ó, onde a gente vai ler. Põe o próximo versículo, Thaís. Pode voltar na NVI. Versículo 3. Você que é pai, você que é mãe aí, ó. Os filhos são a herança do Senhor. É uma recompensa que Ele nos dá. Então os filhos é algo que Deus nos. E Ele é a herança do Senhor. Vou fazer uma pergunta aqui para você. Quem vai estar com você o resto da sua vida? O seu filho, a sua filha? Ou o seu marido? Ou a sua esposa? Quem vai estar? Você não fala? Quem é? Sua esposa. Porque os filhos vão crescer e vão se tornar outras mas sua esposa vai estar sempre com você. Por isso que os filhos são do Senhor. O filho não é seu. O
O filho é do Senhor. Os filhos são a herança do Senhor. Herança do Senhor. Então quando você está cuidando do seu filho, você está cuidando do filho do Senhor. Lembra de Maria? Que ela tomou conta de Jesus era filho de quem? De Deus. Sim ou não? Maria fez o que com Jesus? Perdeu ele por 3? Meu Deus, como é que eu perdi o filho de Deus? Sim ou não? Deve ter ficado desesperado. Vocês estão entendendo? Então os filhos são a herança do Senhor. Muitas vezes o diabo ele entra na família para destruir. Ele não pega, ele destrói ali o casal, mas no fundo ele não quer só destruir o casal. Ele quer entrar e pegar a geração que está nascendo ali, que é os filhos, é a próxima geração. Lembra quando a profecia veio para Maria, falando: Maria, vai nascer de você o filho de Deus, Emanuel. O anjo Gabriel falou para Maria. E aí o Herodes ele descobriu que o rei dos judeus tinha nascido, que tinha uma moça que estava grávida, que o neném tinha nascido e que esse neném seria o rei. Esse neném era Jesus. O que o Herodes ele manda fazer? Ele manda matar todas as crianças. Por quê? Porque ele tinha medo de que aquela criança que fosse nascer ia tomar o lugar dele. Mas no fundo, quem estava ali por trás mandando matar as crianças era essa mesma coisa se repete lá em Moisés. Quando Moisés nasce também, o faraó manda matar as crianças. Vocês estão entendendo? Porque eu e você, a gente pensa assim, só na nossa vida. O diabo não. Ele pensa em você, na sua família e nos frutos que vão sair da sua família, que vai atrapalhar os planos futuros dele. Compreenderam? Estão entendendo? E tem um pensamento de gerar. Por isso que você tem que ter esse pensamento. Quando você é íntegro, você é justo, você é honesto, você confia no Senhor, aprende a temer o Senhor, vai ser esse legado que você vai deixar para os seus filhos. Não, meu pai foi um homem justo, meu pai foi uma mulher íntegra, meu pai foi um homem, minha mãe foi uma mulher que confiava no Senhor. E é isso que eles vão carregar. Estão entendendo? Glória a Deus. Versículo 4, ó. Como flechas na mão dos guerreiros são os filhos nascidos da sua juventude. Verso 5. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia delas. Não será humilhado quando enfrentar o inimigo no tribunal. Então, bem-aventurado o homem que tem muitos filhos. Mas não está rindo. Estão entendendo? Bem-aventurado o homem que tem muitos na sua juventude. Vamos lá em Salmos 28 agora. Salmos 28. Para frente, Thaís. Salmos 28, 1. Salmos 28, 1. Ó. Presta atenção, igreja. A ti eu clamo, Senhor, minha rocha, não fiqueis indiferente para comigo. Não, 128, varão, perdão. Falei errado, igreja. 128. 128, 1. Para frente ali, a gente estava no 127. Ó, presta atenção. Ó. Como é feliz quem teme ao Senhor e quem anda em seus Próximo, Thaís. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Então, como é feliz aquele que teme ao Senhor? Lembra, você vai trabalhar, mas o que vai trazer recurso para você não é a força do seu braço, é o Senhor. Você vai ter alegria, plenitude no seu serviço, naquilo que você está fazendo, e as coisas vão fluir, vão ser prósperas. Você entende? Você não vai ser escravo do trabalho, nem escravo do dinheiro. Você vai conseguir trabalhar, ter recurso e cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos. Vocês entendem, igreja? Esse é o desejo de Deus. Por isso que Deus não deseja que o homem seja escravo do dinheiro. Deus deseja que o homem aprenda a confiar nele. Porque Deus traz o dinheiro até o homem. Porque o homem não foi criado por dinheiro, igreja. Glória a Deus. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Põe o próximo, tá isso. Sua mulher, olha isso. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Quer dizer, a sua mulher vai ser aquela mulher virtuosa que a gente leu em Provérbios. Os seus filhos vão ser como oliveiras, vão estar ao redor da sua mesa. Vocês vão ter aquela alegria, aquela paz dentro do seu lar. Pensa bem, a gente estava falando da alegria, da prosperidade, dos filhos, mas tudo isso só acontece quando o homem e a mulher entram na sua posição. Quando o homem compreendeu a posição que ele tem que exercer e quando a mulher compreende a posição que ela tem que estar. Aí isso daqui acontece. Vocês estão entendendo? A paz na casa, a prosperidade, a felicidade, a alegria no meio dos filhos. Glória a Deus. Compreenderam? Ó. E agora, Igor, você está falando tudo isso aí sobre família, mas eu fui abandonado. Eu não tenho família. Ou, Igor, você está falando tudo isso aí, mas minha família está destruída, está quebrada. Minha família está completamente quebrada.
Coloca, Thaís, para nós Atos, capítulo 16, versículo 34. Vamos ao versículo 16. Perdão, igreja. Atos 16, 30. Eu ia ler o versículo direto, mas vamos ler o contexto para vocês entenderem. Então você está com a sua família quebrada, destruída. Igor, você falou sobre a prosperidade da família, sobre a paz no lar, sobre a bênção de Deus. Aí minha família está de ponta cabeça. Não tem mais, tá tudo de ponta cabeça. Minha mulher foi embora, meu marido foi embora, meus filhos não querem me ver, está tudo de mal a pior. Vamos lá, Atos 16, 30. Coloca aí 10 para a gente. O contexto dessa palavra aqui, igreja, eu não vou ler que é muito grande, mas só para vocês entenderem. O apóstolo Paulo está preso na prisão ali. Eles começam a adorar, um começa a adorar, Paulo e Silas, um começa a adorar, o outro começa a louvar. De repente a cadeia estremece ali e as algemas quebram. As portas caem ali. E o carcereiro fica desesperado. Fala, meu Deus, os presos que estavam aqui, tudo fugiu, e agora? O que eu vou fazer? A Bíblia fala, da onde a gente vai começar a ler, que ele tira a espada dele, coloca na barriga e ele vai se matar. Quando ele vai se matar, e Paulo grita, não faz isso não com a sua vida. Aí é onde a gente vai começar a ler, ó. Vou ler o 29, ó. E o carcereiro pediu luz e entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Versículo 30. Então levou para fora e o perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Quando ele viu que aqueles presos ali ia fugir tudo, ele falou assim, ó, esses presos vai tudo fugir, eles são na minha responsabilidade. Se eles fugir, os romanos vão me matar, então quer saber? Vão me matar eu mesmo. E aí o apóstolo Paulo grita, ei, não faz isso, não faz isso. Versículo 30, ele se prostra ali e pergunta para eles, o que eu devo fazer para ser salvo? O 31, olha o que ele diz. E responderam, crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Compreende? Se você está com a família destruída, tudo quebrado, tudo de mal a pior, se você crê no Senhor Jesus, Ele não só tem poder, como Ele tem desejo de restituir a sua família, a sua casa. Não, eu vou ler aqui, esse cara aqui que eles estão ajudando era um romano, um cara que tinha uma fé completamente distante de Deus. Olha o que acontece. Vamos continuar lendo para vocês verem, versículo 32. E pregaram a palavra de Deus a ele e os de sua casa. Paulo pregou para eles, versículo 33. Naquela mesma noite, o carcereiro lavou as feridas deles, o apóstolo Paulo e Silas eles tinham apanhado, e eles todos foram batidos. Então Paulo pregou para eles, eles receberam o evangelho naquela mesma noite, todos foram batidos. Talvez sua família esteja destruída, quebrada. A primeira coisa, igreja, que Deus quer fazer, antes de qualquer coisa, é trazer salvação. O primeiro desejo de Deus é trazer salvação para o seu pai, para a sua mãe, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Primeira coisa que Jesus faz quando ele entra num lar, dentro de uma casa, é trazer salvar, depois transformação. Depois a pessoa começa a conhecer Cristo, começa a conhecer o Espírito Santo e ela vai sendo transformada. Amém? Por isso nunca espere que a pessoa venha para Jesus de uma vez para outra e ela mude, porque não é assim. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Só que a primeira coisa que a pessoa recebe é a salvação, ela recebe a presença de Deus morando dentro dela. E as demais coisas vão acontecendo. Glória a Deus. Versículo 34. Ó. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa se alegrou muito por haverem crido em Deus. Então o desejo de Deus para com a família é restituir. Você entende? Então tem os dois aspectos aqui, ó. Tem um aspecto que a gente veio ouvindo na palavra até agora, da pessoa que está começando uma família, ou que já tem. O que ela precisa fazer? Aprender a viver pelos princípios da palavra. E tem aquele que a família já está bagunçada, já está destruída. O que ela precisa fazer? Pedir a Deus que ore e entre com salvação. Igor, e aquele que não tem família, aquele que não tem pai, que não tem mãe, que é sozinho. E aí? Fala assim, Deus, tem um carinho especial por aquele que não tem ninguém. Daí você coloca Salmos 68, versículo 5. Deus tem um carinho especial, igreja. A Bíblia diz que a religião de Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Ó, pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Próximo versículo, Thaís. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas aos rebeldes vivem em terra árida. Então aquela pessoa que não tem ninguém, não tem um pai, não tem uma mãe, não tem um tio, não tem um avô, não tem ninguém, é só ela. Fala assim, Deus é o pai dela. Deus é o pai dela.
Então Deus tem um carinho extremamente profundo com quem não tem com quem não tem uma família. Compreende isso, igreja? E Deus dá uma família para ele, sim ou não? Não só uma família no sentido de dar uma esposa e filhos, mas Deus dá para ele se ele quiser, né? Convida ele a participar da família dele. Qual que é a família de Deus? É a igreja. A família celestial de Deus. Estão entendendo, igreja? A igreja não é um lugar onde você vem só para você congregar e tal. A igreja é uma família. A perspectiva de Deus sobre a igreja é família. Sim ou não? São as famílias reunidas que compõem a grande família de Deus. Vocês entendem? Compreendem? Então Deus é o pai dos órfãos e das viúvas. Sabe aquela pessoa que perdeu o pai e perdeu a mãe? E não tem vô, não tem ninguém. É ele que teve que dar os seus pulos. Mesmo que ele não conheça a Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, vai estar ali ajudando ele de alguma forma, sem ele perceber. Você entende? Glória a Deus. Então Deus nunca desampara ninguém, igreja. Efésios capítulo 2, versículo 17, tá? Isso para a gente encerrar. Efésios 2, 17. Eu e você, igreja, a gente é convidado a participar da família de Deus. Depois que a gente aprende a amar os nossos irmãos, depois que a gente aprende a amar as pessoas que estão próximas, né? As outras pessoas que a gente deve aprender a amar é a família de Deus, as pessoas que compõem a igreja, a família de Cristo. Efésios 2, 17. Depois que a gente aprendeu a amar o nosso pai, a nossa mãe, sei que são jovens, você aprendeu a honrar sua esposa, seus filhos. Outro lugar que Deus vai levar a gente é aprender a viver em comunhão e união com as outras famílias. Entende? Quando você vem aqui na igreja, você olha para o seu irmão que está do seu lado, ele faz parte de uma outra, só que da mesma família que a sua, que é a família de Deus. Jesus disse assim, ó, Jesus estava pregando uma vez, e eles falaram: Jesus, estão te chamando aí fora, suas mães, seu irmão estão tudo te chamando. Ele falou: não, minha mãe, meu irmão, minha família, aqueles que estão aqui, que ouvem e que fazem a vontade do meu Pai. Você entende? Então você fala assim: eu sou membro da família de Deus. Fala assim: eu faço parte da família de Deus. Então você faz parte da família de Deus. A igreja é isso. A igreja é família. Amém? É a família de Deus crescendo no conhecimento de quem Deus é. Vamos lá. Efésios 2,17. Para nós é muito fácil chegar aqui hoje e ver a igreja. Mas para Jesus, para que isso pudesse acontecer hoje, para Deus teve um custo. Para Deus teve um preço. E o preço foi a vida do seu próprio Filho, Jesus. Vou ler o 17 com vocês. Ó. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e a paz aos que estavam perto. Versículo 18, está falando do que Jesus fez. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por meio de um só Espírito. O versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos, membros da família de Deus. Então você já não é mais qualquer um nesse mundo. Você é um membro da família de Deus. Quando você fala assim, eu creio em Jesus, eu tenho o Espírito Santo, eu participo da igreja, não significa que você é um crente. Aos olhos de Deus você não é um crente. Aos olhos de Deus você é filho de Deus e faz parte da família dele. Vocês estão entendendo, igreja? Ó, se a responsabilidade de trazer a provisão é do homem, é do pai, quando eu e você se torna filho de, quem é que vai cuidar de todas as coisas da nossa vida? Deus. Por isso que a Bíblia fala, Jesus falou, né? Filhinhos, não andeis preocupados ou ansiosos do que haver de comer ou do que haver de beber, porque o vosso Pai que está no céu sabe daquilo que vocês necessitam. Vocês entendem, igreja? Por isso é importante você crescer na consciência de que Deus é o seu Pai celestial e que você faz parte da família dele. Vocês entendem? Glória a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Se não tiver ninguém do seu lado, olha para mim. Fala assim: ei, meu irmão, eu estou aprendendo com Jesus a te amar, a olhar para você como meu irmão, como filho do mesmo pai. Sim ou não? Sim ou não? Tem marido e mulher. Aí eles pensam assim: mas ela é minha esposa. Antes dela ser sua esposa e antes dele ser seu marido, ele é o quê? Filho de Deus. Você deve honrar ele duas vezes, que é seu esposo e filho do seu pai. E vice-versa.
Glória a Deus. Amém? Feche os seus olhos agora. E a gente vai orar pela família. Ore pela sua família. E você que ainda não tem uma família, ore pela família que Deus vai te dar. Você que ainda vai constituir uma família, vai casar, vai ter filhos, ore. Fala, Senhor, eu quero, quando eu tiver uma família, ter uma esposa abençoada, ter um marido abençoado, ter filhos que honram ao Senhor. Senhor, eu quero que eles sejam criados debaixo da sua presença. Se você tem os seus familiares em casa, ore por eles também. Esse é o momento de você orar. Esse é o momento de você orar. Se você tem os seus filhos tão longe da presença de Deus, ou talvez os seus pais estejam longe da presença de Deus, ore por eles nesse momento. Esse é o momento de você apresentar você e a sua casa. Oh, Espírito Santo. Igreja, creia que Deus está ouvindo cada palavra que a gente ora, cada palavra que a gente diz em oração a Ele. Ele é o nosso Pai Celestial e Ele quem vê todas as coisas. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro a Ti. Eu apresento, Senhor Jesus, cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. E cada família, Senhor Jesus. Cada membro das famílias, Pai. Seus filhos aqui hoje estão representando as famílias deles, Senhor Jesus. Eu oro para que o Teu doce Espírito Santo possa visitar as famílias deles. Eu oro para que o Teu Espírito possa fortalecer, Senhor Jesus, tanto a mãe, como o pai, como o esposo, como a mulher, Senhor, como a mãe dessa família. Eu oro para que o Seu doce Espírito possa fortalecer eles, Senhor Jesus. Que a Tua unção possa ir no seio, no centro dessa família, Senhor Jesus. Que o Teu Espírito possa remover os demônios, os espíritos das trevas, de divisão, de adultério, de separação, de tudo aquilo que é maligno, Pai. Eu oro para que o Teu Espírito, Senhor Jesus, possa invadir, Senhor Jesus, o seio, o coração da família. Trazer paz e plenitude a essas famílias, Senhor Jesus. E que toda desordem, Senhor Jesus, todo embaraço das trevas, é o nome de Jesus Cristo. É o nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor possa tornar o meu irmão aqui, Senhor Jesus, um homem exemplar, Senhor Jesus. Um homem segundo o Seu coração. Um homem, de fato, que espelha o Senhor, Pai, nas atitudes, que espelha a Sua presença, Senhor. Um pai de família, um pai verdadeiro, Pai. Um pai assim como o Senhor é o nosso Pai, Senhor. Eu oro pela vida das minhas irmãs também nessa noite. Eu oro para que o Senhor traga as virtudes ao coração delas. Que elas venham ser mulheres virtuosas, Pai. Que as virtudes do Teu Espírito possam fluir através delas. Que as virtudes da Sua graça, Senhor Jesus, que a mansidão, que o amor, que a humildade, Pai, possa fluir através delas. Que no nome de Jesus Cristo, Senhor, que as famílias e que as casas, que os lares agora, Pai, sejam abençoados pela Sua presença. Que a mesma presença que está aqui, Senhor Jesus, possa visitar cada um deles, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E tudo que for maligno, tudo que for das trevas, tudo que for enviado para trazer miséria, para trazer divisão, briga, trazer contenda no seio das famílias, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno a vocês agora, espírito das trevas, em nome de Jesus, que você deixe agora os lares, as famílias, que você tire as suas mãos agora das crianças, em nome de Jesus Cristo. Eu quebro agora todo o poder das trevas no seio das famílias, em nome de Jesus. Eu declaro que a libertação, haverá libertação e liberdade no Espírito, sobre a casa e sobre as famílias. Haverá salvação daquele seu pai, da sua mãe, do seu parente distante que você nem conhece.